Deixa eu levantar assim de novo, vamos ver o que eu tô vendo. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Boa noite, irmão. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você aí, a família? Tá todo mundo bem, graças a Deus. Eu, a patroa e as crianças. Ai, que bom, graças a Deus. Muito frio? Oi, Paloma. Oi, tudo bem? Tudo. Paulo César ligou no microfone. Esse Paulo Sena também é problema, viu? Boa noite, irmão. Boa noite, tudo bem? A irmã já está escondidinha aí, hein? É. Tá certo. Tá frio aqui na Groenlândia, na Cracolândia. Oh. Pode deixar você ligar. Como é que tá, irmão Sena? Tá legal? Bem, graças a Deus. Melhor do que mereço. Não, você comentou que não estava bem, era de saúde? Não, tava meio jumbudo, como diz lá na Bahia, né? Cara, você comia um negócio e aí aí outro ditado da Bahia já empachou tudo e Não, na Bahia chama empanzinar. Meu Aí pai tem que que dizia, tomar, aí meu tem que pai tomar mineiro. óleo de mamona. Ai, que horror! Meu pai era mineiro, então ele dizia, tá tudo empachado. Óleo de mamona, aquilo era ruim demais. Deus me livre. De ricino. Não, lá na minha região, lá, meu pai era mais esse óleo de mamona mesmo. Então, nem sei se não é o mesmo, porque o tal do ricino é ruim. Meu Deus do céu. E minha avó fazia de tomar as colheradas daquilo, cara. E o caroço de emburana macho, já comeu? Não. E eu lembro que a gente tinha que tomar esse óleo de ricino feliz, porque senão tomava apanhando. Então, é melhor já tomar de uma vez sem apanhar. A emburana, ela tem um carocinho meio rajado, e meu pai, ele tinha um meio instinto de raizeiro, ele tinha essas manias. Então, tinha muito na nossa região. Então, todo dia ele fazia nós mastigar aquilo, que disse que era bom para não ter verme e tal, era muito amargo. Aí, todo dia nós tínhamos que comer 2, né? O que nós fazíamos? Nós engolia inteiro. Que horror, que merece. Boa noite, Dami. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Como é que tá vocês? Boa noite, Dani. Boa noite. Graças a Deus. Muito frio aí, irmão? Tá um friozinho gostoso. Gostoso não tá, não. Tá um frio. Oi, irmão. Desculpa perguntar, esse caroço de emburana serve para quê? É para, como nós estava dizendo, aqueles ditados baianos, é para empanzinado, é pessoa que come muito e fica com comida até a garganta, aí é bom. Não, mas às vezes a gente nem comeu nada, fica empazinada, que nem eu, às vezes como quase nada, qualquer coisa que eu estou comendo, eu fico empranchada, sabe? Então, na verdade, essa semente é mais desculpa para bater no moleque, que ele não come, que é amargo, e o pai, ó, desce o rei. É amargo o bicho? Boa noite, Cláudio. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite. Essa emburana aí, irmã, a minha irmã
que mora em Itapevi, ela até hoje ela tem isso aí. Quando ela está com algum problema, ou os filhos dela, ela pila, como diz na Bahia, ela pila o caroço no pano, põe na água quente e toma o chá. Mas meu pai, ele era tão bom que fazia nós mastigar aquilo, e aquela semente, ela parece a parte branca dela por dentro, como é que eu posso falar? Não parece um chiclete, mas gruda, parece um pedaço de batata. Aí entrava entre os dentes e ficava aquele amargo ruim, e nós não nem lembro se a gente escovava dente nessa época, e ficava com aquela massa amarga entre os dentes, sabe? Dava um trabalho para perder o gosto da boca. Então, aí a gente descobriu com o tempo que engolindo era mais fácil. Ixi. Mas deve matar os bichos lá na barriga também, né? Não? De tão ruim que é. Sei lá. Se o caroço não matar os bichos, o velho matava ele na pancada. Ai, Jesus. Só o irmão Paulo fazendo rir. Ô, irmão Bem, Paulo. a hora que eu estava entrando na live, eu estou vendo que alguém está apanhando, não sei, eu falei o quê? Deixa eu voltar. Depois que acalmar aí, eu entro. Senão não dá. Apanhar, ixi. A gente apanhava muito quando era criança, né? Nossa, meu Deus. Hoje não pode, né? Lei da palmatória. Lá também tinha. Lá em casa também tinha a lei da palmatória. Palmatória. Só que sobrava para a gente a lei da palmatória. Meu pai era cinta mesmo, a cinta, o couro do boi, para a gente tomar leite com matruz, o sumo do matruz. O meu pai, ele tinha uma mania, quando ia bater em qualquer um de nós, ele mandava um ou outro ir buscar o cipó, né, para ele bater, né? Quem ia buscar o cipó ficava com mais medo do que quem ia apanhar, porque quando a gente chegava com o cipó mais fino, ele falava uns palavrão e falava, isso aqui não dá nem para tocar nas suas costas. Aí ele falava assim, vai buscar outro quando eu quebro esse aqui. Aí quem ficava se lascava. A Dami falou de tomar leite com mastruz. A gente tomava um negócio tão amargo que isso aí para a gente era suco depois do almoço. Deus é mais. Mas matruz é muito bom. A gente tomava isso com a do lado. Igual Meu pai uma pimenta que eu vi lá na casa do Jandélio, que ele disse, isso aqui é violento. Eu digo, lá na Bahia o pessoal usa colírio, isso aí. Ai, meu Deus do céu, ninguém merece ouvir isso. Ai, gente, tem que dar risada. Tá É bom, assim eu vou mesmo, sair né? agora. Boa noite, Vinícius. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Boa noite, Cláudio, né? Também já está aí. Marcélia. Boa noite, irmão Cláudio. Boa noite, irmã. Tudo bem? Vocês estão falando em tomar essas coisas amargas aí. Quando eu era moleque, eu tive hepatite. Aí tem aquele negócio que chama picão, que gruda na roupa da gente. Eita. Aí eu tava tomando aquele negócio lá, amargo igual fel o negócio, para descer aquele troço lá. O amargo faz bem, né? O picão, o chá de picão é bom para dor de cabeça, essas coisas, né? Disseram que era para hepatite, para o fígado, né? Só que acho que na época o pessoal acreditava nisso. Acho que hoje em dia não fazem mais isso, né? Mas o negócio é amargo que para engolir aquilo aí é difícil, viu?
Mas o picão, tem que saber qual tipo do picão que vai usar, né? Porque tem o amarelo, acho que o amarelo tem um, acho que é o branco, sei lá. Tem um aí que não pode fazer chá para beber, não pode matar, viu? E geralmente, no caso era amarelo, aquela florzinha amarela. eu acho que essa amarela que não pode usar, eu acho. Pode fazer, pode dar uma intoxicação. É só para tomar banho. Oi, Mandame, e cadê o irmão Danilo? Tá bem? Ele está bem, mas é como ele não está conseguindo dormir, ele foi dormir quase 4 horas da tarde. Ah, então tá bom. Eu pergunto dele porque eu não sei o nome dos demais, tá? À vontade. Aqui tem o Júnior. A mãe do Júnior chama Célia. O David, só pela misericórdia de Deus. É o novinho. A gente tudo é pela misericórdia de Deus, na verdade, né? Pela misericórdia do Senhor, porque Tá a gente bom. não está indo. Tem Tá bom. Boa noite, irmão Getúlio. Irmão Getúlio está online também aí. Tá, boa noite com todos. Boa noite, irmão Getúlio, e aproveitando aí pelo horário, podemos dar graças ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, primeiramente e sempre, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te damos graças por mais este dia em que podemos ter o privilégio de sentir o teu amor, tua misericórdia, tua proteção. Te damos graças por esse momento em que o Senhor aqui nos reúne, mesmo que à distância, agradecendo pela providência desse mecanismo, podemos estar juntos, onde poderemos aprender um pouco mais de Ti e do Teu Filho amado pela Tua palavra. Te pedimos pelos irmãos que não poderão estar conosco, que o Senhor provenha necessário suas vidas. Te agradecemos, pedindo que abra os nossos entendimentos, abra os nossos ouvidos espirituais e que possamos, com o que aqui nos for dito, colocarmos em prática no nosso dia a dia. Por tudo, te damos graças. O santo, precioso e eterno nome daquele que é bendito para todo sempre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, os irmãos me ouvem? Sim. 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 O que é isso? Ele está passando a mensagem que ele está saindo, que ele não vai poder participar. Ok. Ó, Getúlio. Não vou poder, o carro que estava trabalhando quebrou. Tem uma tela aqui que eu não... Eu também vi uma tela estranha. Ainda está aparecendo aqui. Ainda está aparecendo. De quem será essa tela? Tá bom, irmão Getúlio. Vimos sua mensagem, só que tem uma tela aqui com uma mensagem... Não dá para entender. De quem que é? Bom, com tela ou sem tela, vamos...
Se os irmãos não tiverem algum tema, eu estava lembrando da escolinha do último domingo e estava lendo que o texto, e vi que, com a orientação do Espírito Santo, tem bastante aprendizado, né? Como toda palavra. Mas gostaria de, se a gente puder falar desse tema, pedindo a orientação do Senhor, se algum dos irmãos não tiver algum outro tema que queira trazer. Acho que poderemos fazer isso aí, irmão. Da minha parte, estou em paz. Então, vamos ler o texto em Lucas, capítulo 19. Desculpem, eu estava esperando aqui, hoje não tem compartilhamento da tela, mas os irmãos podem acompanhar a leitura. Capítulo 19, Lucas, a partir do versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A gente, fazendo uma leitura rápida e sem as pessoas que não têm um contato com a palavra do Senhor, pode passar despercebido como simplesmente mais como se fosse uma história, né, que estivesse contando, mas não é uma história, é um fato, né, e fala do que nos interessa, né, de salvação. A gente vê no penúltimo versículo, disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. Então, eu creio que o Senhor pode nos guiar, nos dar entendimento, né? E eu, lendo esse texto, essa passagem aqui na palavra, lembrei de algumas coisas que foi dito na escolinha e pedindo orientação ao Senhor, me veio também outros entendimentos que os irmãos irão corrigir e acrescentar, né, como o Senhor nos guiar. A gente vê logo de início, né, Jesus entrando em Jericó ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos, e era rico. Apesar de Zaqueu ser um homem rico ali naquela sociedade, ele não podia fazer muita coisa com relação às coisas do Senhor, né? No versículo 3 diz: e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. A gente vai ver duas coisas aqui nesse versículo. Uma, o que a multidão faz com quem quer ver Jesus. Está sempre impedindo, né?
De um jeito ou de outro, a multidão está sempre atrapalhando as pessoas que querem chegar perto, que querem ver Jesus, que chamam por Jesus. Se você grita como os cegos lá de Jericó, manda te calar. E isso, se você continuar insistindo em querer ver Jesus, querer clamar, chamar, se você ainda não levar umas burdoadas para ficar quieto. Isso que a multidão faz. Juntando-se a isso, traz aqui o texto a nossa condição perante Jesus, né? Diz que ele era de pequena estatura. E isso não era privilégio de Zaqueu. Todos nós somos de pequena estatura, né? Todos nós somos baixos, né? Por mais que a gente tente se esticar, não pode ver o Senhor. Porque o Senhor é visto com os olhos espirituais, né? Não tem nada que nós possamos fazer para ver o Senhor que não seja com os olhos da fé. Nós vamos ver isso aqui, que Zaqueu viu, trazendo para nós, pelos olhos da fé. Mas, apesar da sua pequena estatura, da multidão querer impedir, Zaqueu mostra como deve ser a pessoa, né, que tem um lampejo de vida em si. Ele não vai desistir. Ele não desiste de querer ver Jesus. Porque ele queria, procurava ver quem era Jesus. Talvez ele tivesse ouvido falar de Jesus, mas nunca tinha visto Jesus. E eu fico imaginando, irmão, lendo esse texto, que por ele ter ouvido quem era Jesus, consequentemente, ele não ouviu falar da beleza e olhos azuis de Jesus. Ouviu falar das coisas que Jesus fazia. Isso ele deve ter ouvido falar. E nisso, eu imagino que por ele ouvir falar o que Jesus fazia, ele criou dentro dele um tipo de uma admiração, uma crença até, de querer ver quem é esse homem. Sabendo que esse homem entrou naquela cidade, Zaqueu faz de tudo para querer ver o Senhor, até se expor ao ridículo, né? Os irmãos estão ouvindo, irmão Paulo? Eu não estou ouvindo. Não, deve ter acontecido alguma coisa com a conexão dele. Os irmãos me ouvem? Tá meio ruim, irmão. Melhorou? Agora melhorou. Eu acho que a minha internet deu um pico. Eu não sei até onde os irmãos devem ter me acompanhado quando eu falei da exposição de Zaqueu ao ridículo, né? Foi isso mesmo, parou aí mesmo. Parou aí, Porque caiu o sinal aqui. Então, eu estava dizendo, a gente vai ver que Zaqueu se expõe ao ridículo. Mas ele não olha para isso. E ele se expõe ao ridículo quando a gente vê aqui no versículo 4. E correndo adiante,
subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Quando um homem quer conhecer a Jesus, ele não se preocupa com sua reputação, assim como Zaqueu fez. A gente fica imaginando a situação de Zaqueu, né? Baixinho, porém rico, e um naniquinho correndo, parecendo um macaco, né? Até subindo, se pendurando numa árvore, mas por vontade de ver Jesus, né? De conhecer aquela com sua estatura, mas com o desejo interno, a vontade de querer ver Jesus. E a gente vai ver, no versículo 5, que todo aquele que quer ver Jesus, Jesus o enxerga. Jesus o enxerga. Porque diz, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu. Então, quando o homem quer conhecer a Jesus, Jesus se deixa. E Jesus sempre dá o primeiro passo. Jesus olhou para cima e o viu. E chama pelo nome. Imagina a surpresa, né, de Zaqueu. Ele nem sabia quem era, ele ouviu falar daquele homem, e agora aquele homem sabe o nome dele. Sabe o nome dele. Eu fico imaginando o coração desse homem, como deve ter disparado quando o Senhor diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Nossa, isso deve ter sido de uma alegria sem tamanho, e fica comprovado no versículo seguinte, né, que ele desce, apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, com alegria. Mas, voltando cá para o 5, a gente tem que entender isso, que quando nós queremos conhecer Jesus, ele vai se mostrar para nós, ele vai nos ver e vai se deixar conhecer. Tanto que ele se oferece para ir para a casa desse homem, para que esse homem possa ali conhecê-lo, né? Imagino eu, no meu entendimento. E quando ele diz, no versículo 5, ele diz: Zaqueu, desce depressa. Não é, olha, desce, vem cá. Não, desce depressa. E esse depressa, irmão, é a urgência de se crer em Jesus. Tem que se crer em Jesus com urgência, não é deixando para amanhã. Nós temos que, quando falar com as pessoas, deixá-los cientes dessa necessidade de urgência de crer em Jesus. Zaqueu não disse que, você está indo para onde? Vai lá, quando você voltar eu já desci da árvore, a gente se fala. Não. Ele desce, diz, no 6, e apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Ele se apressou, e assim deve ser nós, né? Se apressar em receber Jesus. Em ter a presença de Jesus, a gente tem que se apressar, não é ficar retardando, porque tem pessoas que dizem, não, isso não, tudo bem, são palavras bonitas, eu até acredito, mas ainda tem muito tempo pela frente. Lê do engano, irmãos, lê do engano. A própria palavra nos ensina que hoje é o tempo da salvação. Se ouvires a voz do Espírito, para crer hoje, não é deixar para amanhã. E isso nós temos também que lembrar as pessoas a quem falarmos do Evangelho de Cristo, dizer o quanto é necessário que se apresse em receber esse Evangelho, porque esse Evangelho é um divisor,
quem crê, o Senhor diz, será salvo. Mas quem não crê, continua, já está condenado. E isso vale uma eternidade. Vale uma eternidade isso. Essa decisão vale uma eternidade. Então, nós temos que saber dizer às pessoas da real necessidade que elas se apressem em descer de suas árvores, de suas reputações, da sua estatura, da sua riqueza, descer, baixar esse nível, se apressar em descer, obedecer e ir, né, desse encontro ao Senhor, querer recebê-lo com alegria. E aí nós vamos ver no versículo 7 que né, que a multidão sempre vai fazer. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Murmuram, julgam, não deixa que o Senhor julgue, né? Porque ele já tem seus próprios conceitos e preconceitos, porque Zaqueu era um publicano, e a gente já tem esse entendimento de que é um publicano era como se fosse um traidor da pátria, né? Ele era um judeu recolhendo impostos dos judeus para entregar aos romanos. Olha aqui, bem visto, né? Perante o povo. Muito bem visto. Então já tinham determinado que aquele homem era um pecador. E, como sempre a multidão faz, murmura pelos cantos, pelas costas, está sempre murmurando. E murmurar é um barulho sem entendimento. Murmurações são barulhos sem entendimento. Aquele zumbido, cada um fala uma coisa e murmura. Ou a boca pequena, né, como dizem, meus antepassados diziam, a boca pequena, quer dizer, cochichando, mas sem a coragem de enfrentar, né, cochichando ali, falando mal pelas costas. E é isso que a multidão faz, pelo menos que estamos vendo aqui. E aí eu acho interessante, né, que no versículo 8 diz, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadriplicado. A gente passa por cima, às vezes, muitas vezes, pelo menos eu falo por mim, irmãos, quantas vezes eu passei por cima desse versículo, entendendo que Zaqueu conheceu Jesus, e agora Zaqueu vai, né? Agora é um homem diferente. Não. Ele está dizendo aqui que ele não vai fazer. Ele está dizendo que ele já faz. Porque, olha bem o versículo, né? Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ele já dava. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. Ele não está dizendo restituirei. Se eu defraudar. E se eu em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Lá eu acho que é Levítico, né? Que fala da lei. Bom, que era para restituir a quem você tivesse defraudado. Mas lá fala 2 vezes, né? 2 vezes mais. Aqui ele está restituindo 4 vezes. E ele já fazia isso. Então, se Zaqueu já fazia isso, que era dar metade dos bens do que ele ganhava aos pobres e restituía alguém que se sentisse defraudado e reclamasse dele, isso vem dizer o quê? Essa vontade que ele tinha de ver Jesus. Ele já tinha alguma coisa dentro, irmãos, dele. Porque um homem que não tem esse Espírito de Deus, lógico, eu não estou aqui dizendo que ele era habitado pelo Espírito de Deus, mas tinha algum
algum sentimento, alguma coisa guiado pelo Espírito, falado alguma coisa para ele, que ele tinha um conhecimento dessa justiça ali, vamos dizer assim, de não querer lesar as pessoas. Talvez ele tivesse aquilo de receber os impostos como um trabalho, mas ele não se sentia tão bem assim, tanto que ele dava metade aos pobres. E isso só pode acontecer se você é tocado pelo Espírito de Deus. Um ímpio, que é um homem sem piedade, ele não é tocado pelo Espírito de Deus. Então, ele não está nem aí. Se ele puder tirar o triplo, o quádruplo, o quíntuplo, ele vai tirar. E não restituir 4 vezes mais aquele que ir reclamar e se sentir defraudado. Então, eu creio que, diante desse versículo, me vem o entendimento que alguma coisa Zaqueu já sentia, e esse sentimento é que levou a ele a querer ver quem era Jesus, porque ele ouvia falar, tinha ouvido, e sem se preocupar com sua estatura, com sua posição de status, nada. Ele tinha isso dentro dele, essa vontade, um toque do Espírito, se é que os irmãos podem me compreender, depois possam corrigir. Porque um homem sem o sentimento de Deus não faria isso que ele faz aqui. E ele não está dizendo que iria fazer, ele está dizendo que já fazia. Como a gente pode lembrar de Cornélio, que era justo e dava esmolas, e Deus chegou até Deus, né? Suas orações, e via que ele dava esmolas. Então, já tinha um sentimento, um toque do Espírito de Deus. E interessante, né? Como a gente falou, de salvação, que essa passagem é uma passagem de salvação. No 9, versículo 9 diz, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E aqui que me veio o entendimento, irmãos, que é a nossa figura, que assim como Zaqueu não podia, tentava desesperadamente ver quem era Jesus, assim somos nós hoje. O homem não pode fazer nada para ver o Senhor que não seja pelos olhos da fé. E quem é o pai da fé? Abraão. Então, nós somos filhos de Abraão. Né? E o Senhor diz para Zaqueu, o Senhor fala para quem estiver ouvindo, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se ele diz que veio buscar e salvar, quem é essa salvação que chegou àquela casa? Que ele diz, hoje veio a salvação a esta casa. O próprio Deus, né? Está naquela casa. O próprio Jesus é a salvação. Porque ele diz no 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar. E no 9 ele diz, hoje veio a salvação a esta casa. Então, eu achei muito interessante esse trecho da palavra, essa leitura. E, assim, para encerrar, os irmãos poderem complementar ou corrigir alguma coisa, separei um versículo aqui que diz, né? O 5 diz, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E esse pousar vai incluir, né, ceiar, comer, descansar, vai ficar ali na casa dele. E me remeteu a Apocalipse 3, versículo 20, que vai dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo.
o Senhor já estava nos dizendo alguma coisa, né? Mesmo que nesse período intertestamentário, né? Esse período aqui dos evangelhos. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E o que ele diz? A igreja, não no sentido coletivo. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, né? E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Zaqueu aqui ouviu a voz do Senhor, porque o Senhor disse a ele. Olha o que diz. Viu e disse-lhe. Então, Zaqueu ouviu a sua voz, abriu a sua porta e o Senhor pôde ali ceiar e pousar na casa dele. Então, agora, eu gostaria também só de compartilhar mais 2 versículos e passar a palavra para os irmãos. Já que ele está falando de salvação, fugindo um pouco aqui do nosso tema, da nossa leitura, eu já estava conversando com uma pessoa e o Senhor me trouxe um entendimento que talvez que os irmãos já tenham entendido, mas para mim me foi de grande valia, fiquei muito feliz e gostaria de compartilhar com os irmãos. Estava conversando com o Senhor e a gente estava falando de salvação e eu explicando para ele o Evangelho de Cristo, da salvação. E me veio o que como é a natureza humana. Eu vou ler um versículo aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Vai dizer: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. E aí, no Evangelho de João, tinha separado aqui, diz, João, capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. O que é que eu quero compartilhar esses 2 versículos com os irmãos? O que é a teimosia do homem? E o que Satanás faz, distorcendo a palavra do Senhor, e o homem cai porque acredita na dúvida que Satanás coloca à frente dos homens. Lá no Éden, o Senhor disse: do fruto da árvore do bem e do mal, da ciência, né, do conhecimento, não comereis, porque no dia que comeres, certamente morrerás. E aí nós vemos, um pouco mais à frente, a própria serpente já dizendo, no capítulo 3, diz, só para encurtar, no versículo 4, no 2 e no 3 a gente vai ver o porquê do 4 aqui. Né? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, Eva vai e acredita, porque ele disse: não morrereis. Agora, o Senhor diz, em João, né? Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. E o que é que Satanás põe agora na mente?
Não. Você não está condenado. Você não está salvo somente crendo. Você precisa fazer isso, aquilo outro, aquilo acolá. Sempre colocando uma dúvida. Quando Deus disse que o homem morreria, ele foi lá, disse que não morreria, mas se abriria os olhos. E você ficaria conhecendo agora, sereis igual a Deus. Agora vem o Senhor, o próprio Senhor, e diz: quem crer será salvo. Quem crer, basta crer. No Evangelho de João, nós vemos N vezes o Senhor falando da palavra crer. Assim como a serpente foi levantada, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. E várias vezes. O Senhor dizendo que basta crer. Então vem Satanás, através dos seus ministros, e ensinam, colocando o quê? Dúvida, que não é só crer. Não, só crer é muito fácil. Não é isso. Ele está te enganando. Porque você precisa cumprir uma lista de regras. Você precisa ir lá em Aparecida de joelho, você precisa carregar uma cruz na costa, você precisa comprar a água que Moisés bebeu lá no Jordão, você precisa dar o dízimo, você precisa isso, você precisa um N coisas. Quer dizer, sempre a dúvida. E o homem, ele tem uma tendência a preferir essa dúvida do que a palavra de Deus. Uma palavra esclarecedora, simples, o homem não quer. E olha que lá Deus não deu opção. Diz que Deus ordenou. Ordenou. É uma ordem. Não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. É o próprio Senhor que está dizendo, certamente morrerás. Satanás coloca uma dúvida. Agora vem o próprio Jesus e diz: quem crê será salvo. Será salvo. Não, você não será salvo. Você só será salvo se você se ajudar na sua salvação. E o homem tem essa natureza tendenciosa, sempre dá vazão e ouvidos à dúvida. Então, nós vamos ver que o álibi, o artifício de Satanás é o mesmo. Desde lá do início da criação. É colocar dúvida. Tanto ele que ele colocou a dúvida no próprio coração dele. Quer dizer, não uma dúvida, mas colocou um orgulho, uma certeza de que ele seria mais do que Deus. E assim ele faz com que os homens queiram acreditar que podem ser não mais do que Deus, mas iguais a Deus. Sempre colocando essa dúvida. Mas, graças a Deus, por sua infinita misericórdia, nos agraciou com a morte do seu filho. Esse foi o presente que Deus nos deu, né? A morte do seu filho para que pudéssemos ter vida através da morte. É o próprio Deus se fazendo em carne, se fazendo igual à sua criatura e dando a vida por suas criaturas. Então, que a gente possa ter isso sempre, né? Essa alegria e essa certeza no coração, de que já somos salvos, não por merecimento nosso, mas que a gente carregue essa história aqui de Zaqueu. Não deixemos, não vamos querer nos elevar a nossa estatura, nós não precisamos subir em árvores para ver Jesus. Mas precisamos, sim, ouvir a sua voz, abrir as portas e ceiar com o Senhor, como Zaqueu fez. Não precisamos subir em árvores, em figueiras brabas. Vai saber o que é essa figueira braba, que podia até dar uma coceira em Zaqueu, sabe-se lá. Mas Zaqueu não estava se importando com nada disso. Mas nós não precisamos mais sair correndo para... Nós conseguimos, mesmo que a multidão queira nos atrapalhar, nós temos os olhos da fé e conseguimos enxergar o Senhor. Não por nosso merecimento,
mas pelo que ele fez por nós, para que pudéssemos ter os olhos abertos e enxergarmos, mesmo através da multidão. Até aqui, irmãos. Irmãos, é muito interessante isso aí, essa parte que o irmão leu, de Zaqueu. É muito marcante, né, esse capítulo de Lucas, que diz respeito ao desejo de Zaqueu de conhecer o Senhor, como ele ouvia falar do Senhor. Então, ele tomou a iniciativa, né? Ele, embora a simetria dele não ajudava muito, porque ele era um homem baixinho, mas o que ele fez? Falou, eu vou subir numa figueira brava ali, e aí eu vejo o Senhor passar. Aí, conforme o irmão já falou o suficiente assim para nós entendermos, então, e ali foi o Senhor depois, o complemento, o Senhor falou para ele. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, que ele já estava em cima da árvore, e viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então, o desejo de Zaqueu era ver o Senhor. Então, os irmãos veem que o desejo no coração que a gente tem em se achegar ao Senhor, muitos ainda que assim, não creram ainda, mas já tem algum desejo de conhecer o Senhor, isso é muito importante. Voltando um pouquinho aqui, nós temos uma semelhança muito importante, que nós podemos ler um pouquinho antes desse versículo, desse capítulo 19. Nós vemos aqui no versículo 35 do capítulo anterior, que é o capítulo 18. Nós vemos aqui uma situação semelhante, que Zaqueu tinha as condições dele, né? Embora ele se movimentava, ele não tinha nenhuma mobilidade reduzida, né? Ele só era pequeno, mas ele conseguiu o intento dele, que era subir na árvore, aonde, como resposta de amor do Senhor, o Senhor falou para ele, desce depressa, né, que me convém pousar em sua casa. No versículo 35 aqui do capítulo anterior, fala do cego de Jericó, que é uma situação semelhante, que o desejo dele de buscar a misericórdia do Senhor também estava dentro do coração dele. E diz aqui, versículo 35 do capítulo 18. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, né? Perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então, clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que ele calasse. Mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E, chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. Agora, uma observação importante do versículo 42 em diante. Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu-o, né? Glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Irmão, semelhantemente a Zaqueu, então viu que ele buscou a misericórdia do Senhor, como Zaqueu também, né?
Zaqueu, aquele desejo de ver o Senhor, e a mesma coisa o cego. E o cego estava numa situação mais deprimente, porque Zaqueu, embora era um homem rico, o irmão já explanou isso, ele, né, ainda que ele se explicou para o Senhor da sua situação, mas o cego de Jericó, se falhamente, parece que era Bartimeu o nome dele, não sei, ele estava numa situação mesmo lamentável. Ele era daquele tipo último da fila, faminto e numa situação miserável, né? Diferentemente de Zaqueu, que era um homem rico. Mas os dois tinham o desejo de conhecer o Senhor, de ver, de pedir a misericórdia do Senhor. E foi o que aconteceu. E o Senhor olhou com misericórdia tanto para um como para outro, né? Tanto é que o cego, depois que ele foi curado, logo ele seguiu o Senhor. E Zaqueu também, conforme o irmão explicou, ele levou o Senhor à casa do Senhor. E, por certo, ali ele já fez uma bela recepção, né, com muito carinho. E o Senhor, que conhece os corações, né, obviamente, o Senhor fez uma obra com ele. Agora, o que também está dizendo que a multidão já disse, se ele soubesse quem é esse aí, né? Então, isso é muito comum. Hoje, o legalismo que impera aí no mundo inteiro age dessa mesma forma, ainda com mais consistência, né? Podemos dizer assim, porque as pessoas que assim colocam um obstáculo, o irmão não explicou já que o diabo vem, ele fala, olha, para você ser salvo, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, e realmente é uma lista enorme de coisas. Você precisa se consagrar, né? Essa consagração, não sei de onde tirar essa palavra, né? Esse verbo consagrar, não existe isso para aquele que é um salvo em Jesus Cristo, né? Porque o Senhor mesmo já operou isso. E assim, a gente sempre volta a dizer que o fato de alguém se expressar de tal forma que, para ser salvo, a pessoa precisa tomar a iniciativa de fazer alguma coisa complementando, né, o fato de crer, isso ridiculariza a obra da cruz, né? Não tem nada a ver isso, o Senhor já foi claro e objetivo, nos ensina mesmo essa parte que nós estamos todos embaixo do véu da misericórdia dele, né? E muitas vezes na nossa vida, podemos dizer assim, tem as nossas tormentas, né? E ele vem e acalma todas essas ondas e nos alegra e traz uma bonança para nós e nos leva, e ainda estamos nessa caminhada, até o porto da salvação. E nem fala isso lá no Salmo 107, né? Outra coisa também, o Senhor, no momento que ele vier nos chamar, ele vai nos levar, que isso é o arrebatamento, né? Ele vai nos levar com ele nas moradas na casa do Pai, né? Então, juntando tudo isso, nós, o cego de Jericó, Zaqueu e todos que crêem no Senhor, estarão embaixo desse véu misericordioso, que é o que ele fez por nós, né? Pelo seu grande amor, o Senhor assim fez essa obra gloriosa, né? Então nós temos que observar que foi muito bonita essa passagem de Zaqueu, que serve de conforto, né, para nós, que ele correu, ele não mediu, que o irmão falou, ele por certo, ele falou, o que esse homem baixinho está subindo aí, ele está louco, né? Mas não, realmente ele tinha o desejo do coração dele é de conhecer o Senhor. Mas nisso, o Senhor já sabia que ele iria estar ali, e o Senhor, já olhando para cima, o chamou, Zaqueu, desce depressa, né? Que me convém pousar em tua casa. O cego de Jericó também, numa situação nem, né, mais
mais difícil, né? Mais carente, clamou o Senhor, não sabia quem era, mas ele clamou ali, alguém respondeu para ele, é Jesus, o Nazareno. Onde ele clamou, que ele queria também buscar a misericórdia do Senhor, como Zaqueu, e ele acabou alcançando, e o Senhor o curou, e ele seguiu o Senhor, e glorificando a Deus também. Então, são duas partes importantes, né? E tão interessante que as Escrituras nos mostram das passagens, né? E do derramamento da misericórdia do Senhor Jesus, aonde ele ia passando, né? Ele era assim como um vento maravilhoso que, quando ia indo assim, ele ia curando, ele ia fazendo bem, ele ia explicando sobre a salvação, ele ia mostrando, né, as coisas, a verdade para todos aqueles que estavam ali admirados, né? Porque muitos ali também, depois, como fala, eles estavam ali na crucificação, ou melhor, no julgamento dele ali, né, do homem, e muitos estavam ali, que alcançaram dele algum benefício, alcançaram dele, né, alguma coisa que fez bem a pessoa, que satisfez a pessoa, mas o agradecimento foi que a pessoa acabou se misturando lá e juntou aquela multidão que gritava, crucificam, né? Mas o Senhor sabe, porque o coração, ele veio para todos, né? Ele veio para todos. O derramamento do sangue precioso foi para todos. E agora? Mas deixou bem explicado que só aqueles que haveriam de crer seriam salvos e alcançariam essa dádiva, né? E ninguém poderia dizer assim, mas tem uma parte também que está escrito, eu não lembro agora, uma parte muito importante que diz, o Senhor está sentado, isso lá em Hebreus, né? Sentado à direita da majestade nas alturas, não o homem de dores, mas o glorificado, não com a coroa de espinhos, mas com uma coroa de glória e honra. E tem uma parte também que diz que ele, aqui, mas onde ele está, sentado no céu em glória, à direita do Pai, não se tratando do tema da obra em si, mas no resultado dela. Que diz, isso também tem um comentário de um irmão aqui, eu não lembro o nome dele, um irmão americano, do tempo, acho que do John Darby, esses outros aí, né? Então, o irmão também está explicando isso, é uma parte muito maravilhosa, e ele está sentado no céu em glória à direita do Pai, não se tratando do tema da obra em si, na obra da crucificação, mas no resultado dela, né? Que o resultado da crucificação gerou tudo isso de maravilhoso para todos aqueles que haveriam de crer. Como o Fábio falou também, esse senhor aí que o irmão Paulo conversou também, a respeito disso, que está lá naquela palavra naquela palavra de conversão, né? do batismo não, poxa vida, me fugindo tudo da mente, viu? Mas é isso, o Senhor, ele é da parte de João, né? 3,16, que fala aquele que crê e for batizado, o irmão explicou direitinho aí, e me fugiu da mente. Tem uma coisa também relacionada a isso, mas aquele que não crê já está condenado, né? Como alegou lá, conversou com a pessoa, e assim também todas as coisas. E os corações que buscam o Senhor, que nem Zaqueu e o cego de Jericó e muitos, eles encontram, porque é o Senhor mesmo que estende, né, os seus braços de misericórdia, os seus braços carinhosos para receber e para abraçar aquele que tem esse desejo no coração, né?
embora, irmãos, sabemos que esse desejo é colocado por ele, aí entra já uma complexidade muito grande, que é isso entre ele e o Pai, né? Mas o fato de uma pessoa querer o Senhor, que nem Zaqueu e que nem o cego de Jericó, já é uma parte tão importante e tão sublime, né? Que na hora eles encontraram a resposta que eles precisavam, né? Hoje também muitos acabam se convertendo, né? E ouve, né, o som do evangelho e acaba se convertendo, né? Porque diz, né, que o evangelho ele é difícil, né, para a pessoa assim ouvir e achar que vai depois a pessoa vai ter uma vida fácil. Não, mas o fim de tudo é que vai ser glorioso, porque o Senhor vem buscar, né, a sua igreja e os participantes desses que creram no Senhor, obviamente vão passar junto a Ele, aonde Ele estiver, de uma forma definitiva, gloriosa, e a felicidade nunca mais terá fim. Até aqui, irmãos. Eu gostaria também só fazer um pequeno complemento aqui nessa leitura que o irmão trouxe, do cego de Jericó. Eu até tinha citado, mas nem tinha visto que era um trecho antes. E gostaria de fazer um comentário que está ali sempre, né? A multidão está ali, de novo. A multidão está ali para tentar impedir quem quer que queira chegar ou enxergar o Senhor Jesus. E eu vejo, irmãos, e pelo menos me chegou o entendimento, os irmãos depois possam corrigir, dessa semelhança que o irmão trouxe do cego com Zaqueu. Lá, a gente vê que Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus. E, como veio no fim da minha fala, aqui o cego vê através da multidão, com os olhos da fé. Porque diz, né, no versículo... É interessante, vou lendo aqui o versículo 36, o capítulo 18, diz: e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Eu fico imaginando o desespero desse cego, uma multidão passando, e talvez ele quisesse até, sei lá, procurar um jeito de se defender. O que será que é isso, essa multidão, esse burburinho? E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Quando disse, a gente vai ver no versículo 38, o efeito dessa fala da multidão para esse cego, né? Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Ó, Jesus, o Nazareno. O cego nunca viu Jesus, mas ele diz, no 38, então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A gente fica até sem entender o que é isso. Disseram Jesus o Nazareno, ele já grita Jesus, filho de Davi, e que poder tem esse Jesus, filho de Davi, para ele, para dizer, tem misericórdia de mim? Eu separei um versículo no Evangelho de Mateus, que talvez explique isso, né? Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 23. Capítulo 2, versículo 23, vai dizer: e chegou... Vamos ver do versículo 22. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Esse cego já, com certeza, deve ter ouvido isso. Ali, à beira do templo,
ouvindo aqueles escribas falando, discutindo sobre isso, que lendo, né, os profetas, os escritos, eles liam, e esse homem acreditou que Jesus viria da linhagem de Davi e moraria na Galiléia e seria chamado Jesus, o Nazareno, né? Moraria em Nazaré para ser chamado Nazareno. Tanto que quando disseram que Jesus, o Nazareno, passava, ele não teve Jesus como Nazareno, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É a crença, né? É a fé que aquele homem que ele ouviu falar que moraria em Nazaré era o Filho de Deus. Ele seria o rei de Israel, veio para ser rei de Israel e era da linhagem de Davi. Tanto que ele clama, filho de Davi. E aí nós vamos ver no 39, sempre o papel da multidão, né? E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Agora, olha o que é o poder diabólico de querer impedir as coisas de Deus. Você está clamando por misericórdia, a multidão mandando você se calar. Não, você não merece misericórdia, se cale. Quem é você? Ele não vai ligar para você. Você é um mendigo cego. Você acha que Jesus vai fazer alguma coisa? Cala sua boca. Mas aí, quem crê, clama mais alto. Que diz, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí vem uma coisa que eu acho muito para mim, me emociona muito, que é esse versículo 40, nessa leitura, esse versículo me emociona, porque diz, então Jesus parando, o Criador de todas as coisas, parando, né? Parando para atender uma criatura. E nós vamos ver Jesus dizendo, no 41, que queres que te faça? É como se perguntasse a alguém, você acha que eu posso fazer alguma coisa por você? O que você quer que eu faça? Quer o quê? Uma esmola? Está com fome? Não. Aquele homem deposita toda a fé dele em Jesus. Ele acredita que Jesus pode fazer aquilo. Que eu veja, Senhor, ele chama de Senhor, aquela multidão não está nem aí para Jesus, só está acompanhando e murmurando e impedindo que as pessoas cheguem perto. Mas esse cego, pelos olhos da fé, reconhece quem é Jesus. Primeiro, reconhece a linhagem de Jesus, que viria da linhagem de Davi, e já chama ele de Senhor. O que queres que eu te faça? E ele diz, Senhor, que eu veja. Aquele homem acredita que aquele homem que ele não vê, mas sabe que está ali na frente dele, porque está ouvindo sua voz, pode fazer ele enxergar. Isso é os olhos da fé, irmãos. Depositar toda a nossa fé, acreditar que Jesus é capaz de tudo, o Senhor pode tudo, inclusive fazer a gente ver. Coisa que sem eles nós não poderíamos. Nós não poderíamos enxergar nada. Nós éramos cegos, como esse homem. Éramos cegos. E aí, tanto é que ele depositou toda a fé que o Senhor diz, então vê. Vê, é isso que você quer? Vê. A tua fé te salvou. A fé de não se abalar pelos murmúrios, balbúria das multidões, não se abalar quando a multidão quer nos impedir. E ter, irmãos, ainda uma multidão. Não vamos tomar esse exemplo de multidão como uma passeata de milhões de pessoas. Não.
Às vezes, poucas vozes se tornam uma multidão porque vem de encontro, quer nos ensurdecer, quer nos tapar a vista. Não precisa ser muita gente, poucas pessoas, mas com sutileza querem tapar nossos olhos, tapar nossos ouvidos, fechar nossa boca, querem gritar mais alto para que a nossa voz não sobressaia. Essa é a multidão hoje. E nós vemos, as pessoas são bombardeadas. Eu não digo nós não somos melhores que ninguém, mas nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, para que esteja sempre nos alertando, abrindo nossos olhos, nossos ouvidos, nosso entendimento e a nossa boca para levar esse evangelho do Senhor Jesus. Mas o que vai fazer com que essa multidão não nos cale, não nos segue, não nos ensurdeça? A fé. A fé diante daquele homem que estava ali, aquele cego só ouvindo a voz, mas creu que ele podia fazer aquilo. Então, Jesus no 42 diz, vê, tua fé te salvou. E logo viu. E aí, como o irmão Marco trouxe, a maravilha não é ver Jesus e depois abandoná-lo. Tem que segui-lo. Tem que segui-lo. Para quê? Só para seguir? Não. Para glorificar a Deus, que enviou seu único filho para morrer por nós. Não é para nada. Não é para seguir como mais um na multidão. Agora eu já vejo, e aquele que não estiver vendo, eu vou começar a fechar a boca dele também. Para de gritar, para de gritar. Não. Seguia glorificando a Deus. Por quê? Porque quando essa multidão vê nós reconhecendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, muitos deles também vai dar louvores a Deus. Muitos poderão dar louvor a Deus. Por nós, não. Pela obra do Senhor Jesus. Eles aqui e todo o povo vendo isso, vendo o quê? Que o cego seguia pulando e glorificando? Não, vendo o que Jesus fez. Vendo o que Jesus fez. Curando um cego pela fé dele. Todo o povo vendo isto dava louvores a Deus. Então, se o povo, se essa multidão que tenta nos calar, nos ensurdecer e tirar nossa visão, conseguir enxergar em nós o que Cristo fez por nós, eles também vão dar louvores a Deus. Até aqui, irmãos. Eu sei que tem algum irmão que vai falar alguma coisa há tempo ainda, eu só quero ler o versículo, irmãos, que eu queria. Está em Hebreus, no capítulo 1. Eu vou ler só o 3 e o 4. É uma parte muito gloriosa, né, que diz muito acerca da soberania do Senhor Jesus e todos os dotes que ele tem e foi dado pelo Pai, né? Aí diz, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Né, a consagração perfeita, né, ímpar do Senhor Jesus, que só ele poderia alcançar todo esse status e estendeu a todos nós. Irmão Marcos, eu não consegui ouvir o capítulo e os versículos que você leu, por gentileza. Desculpa, irmão, foi Hebreus, né, o capítulo 1, o versículo 3 e 4. Então, era isso que eu ia ler. E o complemento diz, né, que
não nos é prometido, né, uma viagem tranquila, porque nós estamos nessa viagem. Como o Senhor, com as suas mãos carinhosas, ele estendeu a Zaqueu e também ao cego de Jericó, para nós também, semelhantemente, ele fez a mesma coisa. Mas, como diz, não nos é prometido uma viagem tranquila, né? Que nós passamos o que temos que passar. Mas o nosso destino é seguro, porque estaremos junto a Ele e embaixo da sua misericórdia para sempre. Só até aqui, irmãos. Alguém, às vezes, tem alguma coisa para... Já que a gente está voltando à leitura, nós começamos em Zaqueu e vamos voltando. Tem aqui, no capítulo 18, a partir do versículo 18, aí já tem a passagem do jovem rico, né? E aí me veio aqui à mente, lendo aqui, olha a diferença de dois homens ricos, Zaqueu e esse jovem. Zaqueu fazia tudo para ver o Senhor, né? Para querer ver o Senhor, e ouve a voz do Senhor: desce depressa, porque me convém pousar contigo. Aí depois a gente vai ver lá no fim, Zaqueu dizendo: eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se alguém vir reclamar que foi lesado, eu quadriplico devolução. E aí nós vamos ver versículo 18 do capítulo 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chama de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E olha que o Senhor aqui, né? Bom, e vamos continuar. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Zaqueu descendo da sua posição, não fazendo conta do seu status, se humilhando, subindo em árvore igual um macaco, pula daqui, porque eu quero ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor, quero ver Jesus. Quem é esse homem? Eu quero ver, eu ouço falar. O outro já chega, né, com sua voz mansa, bom mestre, e Jesus sempre com suas respostas práticas. Mas por que me tens por bom? Porque primeiro a gente vai ver aqui que esse homem não reconhece, né, Jesus, bom mestre. E Jesus, imagino eu, no meu pensamento, Jesus tenta pôr ele no lugar dele. Por que me tens por bom? Bom, não há bom senão Deus. Então, se você me tem por bom, eu sou Deus. Sabes os mandamentos. E ele está dizendo aqui, Jesus dando os mandamentos dele só de responsabilidade dele, viu? Não está nem incluindo os de responsabilidade do homem para com Deus. Que é, né, amarás seu Deus sobre todas as coisas, não farás imagens. Esses mandamentos, nós vemos que tem 10 mandamentos na lei, que os primeiros 5 é voltado de responsabilidade do homem para com Deus. E os outros 5 de responsabilidade do homem para com ele, né? E o Senhor só cita simplesmente os dele, hein? De responsabilidade dele com ele. Mas ele já disse que já cumpria tudo, né?
Todas essas coisas eu tenho observado. Eu não adultero, não mato, não furto, não falo mau testemunho, honro meu pai e minha mãe. Então, o Senhor, observando isso, né, diz, tá bom, já que você insiste, falta uma coisa, vai lá, acaba com sua avareza, vou lhe mostrar que você é avarento. Vende tudo que tem e divide com os pobres. E aí você terá um tesouro no céu. Ao invés desse homem se alegrar e entender que aquilo ali seria tudo passageiro, ele está pedindo, olha o que ele diz no versículo 18, ele está perguntando o que pode fazer para herdar a vida eterna. O Senhor está dizendo, desfaz dessas tralhas que você tem como riqueza e você vai viver eternamente. Mas no coração do homem, é como se ele dissesse, não, eu prefiro morrer, mas não desfazer dos meus bens, não. Eu morro. Nem que eles fiquem aí, eles vão ficar aí. Mas dar a ninguém, não. Dividir, não. Esse é o egoísmo, né? O egoísmo. A prepotência de dizer que cumpria os mandamentos. Pode até ser, mas talvez ele não tinha ouvido Jesus falar que se tão somente olhasse uma mulher e descesse ao seu coração, já cometeu adultério. Talvez ele nunca desejou uma mulher para ele dizer que cumpria isso, né? Talvez ele nunca, dentro da riqueza dele, ele nunca lesou ninguém, pode até ser, mas para o Senhor sonda os corações e mostrou para ele que ele era um avarento, né? Ele tinha outro ídolo que não era, não que o Senhor fosse um ídolo, né? Mas ele tinha algo diferente no coração dele, que era a riqueza dele, diferente de Zaqueu, que não era um príncipe, mas era um homem rico, mas agia com justiça, dava aos pobres, restituía a quem se sentisse lesado. E aí a gente vê esse parâmetro de dois homens ricos, como pode dois homens, vamos dizer, dentro do mesmo status ali, posição social, mas com visão diferente do que é o Senhor, né? De quem é o Senhor. Perdão, do que é não, de quem é o Senhor. Então, isso eu creio que serve para nós, a gente ter essa visão de que por mais que nós nos achemos bons, idôneos, honestos, não fala mal, honra pai e mãe, mas dentro do coração tem que estar o Senhor e não qualquer outra coisa, como esse rico tinha, o dinheiro. O dinheiro era maior, falava mais alto no seu coração. Até aqui.
Se algum irmão tem alguma colocação, né, nós podemos dar graça, então, se ninguém tem. O que o irmão Paulo disse sobre a riqueza desse rapaz, que ele não queria se desfazer dos bens, isso é uma perseguição muito assintada nos dias de hoje para todos nós, né? Porque o Senhor disse, né, por intermédio desse irmão, que eu não lembro o nome dele, não nos é prometido uma viagem tranquila nessa nossa caminhada, porque vem todas as coisas como tentação, como perturbação, enfrentamento, e não é bom, né? E nessa luta nós vamos ter ela constantemente. Mas no final diz, mas um destino é totalmente seguro, porque vamos estar com o Senhor, né? Então, nós estamos sujeitos que os nossos corações venham a se dobrar mediante uma situação dessa pela nossa carne, né? Claro. Mas por isso que aprendemos do Senhor, como hoje, a respeito de observar todas as coisas que podem comprometer a nossa integridade perante o Senhor, né? E, então, isso foi muito maravilhoso, esse aprendizado que diariamente o Senhor nos faz e coloca dentro de nós. Podemos dar graça, então? Deus, nosso Pai, mais uma vez, estamos felizes na Tua presença, pela Tua bondade e misericórdia, de mais uma vez nos reunir nesta live, e assim, alegres, aprendemos de Ti, Senhor, pelos Teus santos conselhos, como devemos nos comportar, pois, na verdade, também somos como Zaqueu, somos como o cego de Jericó, temos defeitos, Senhor, e só pela Tua misericórdia é que nós possamos estar de acordo com a Tua santa palavra. E assim nós somos felizes, e coloque no nosso coração, que tome conta do nosso ser, todo esse conselho que o Senhor nos deu hoje, e que nessa nossa caminhada, que não é fácil, mas sabemos que o porto é o porto da felicidade, pois estaremos com o Senhor Jesus, o teu amado Filho, aonde ele estiver. E assim, grave em cada coração, olhe por cada um que fez a sua presença, os que não puderam, Senhor, que a tua misericórdia os acompanhe, e assim, Senhor, que o Senhor possa cada dia nos fortalecer, dar-nos força para que nós possamos dar os passos na tua presença, segundo o teu santo querer. E assim, nos ajude em tudo, o qual nós te agradecemos e depositamos aos teus pés essa oração de agradecimento, no precioso nome do Senhor Jesus, que está à tua destra, glorificado para todo sempre. Amém. 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 Com todos. Até a próxima. Senhor. Senhora de Irlândia. Boa noite a todos. Oi, irmão. Boa noite a todos. Senhores guarde. Boa noite. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Boa noite a Boa noite. todos. Boa noite. Bom chocolatinho quente para todos, hein? Opa, Boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Boa noite. Marcos, André, os que ainda estão aí, o Marco estava falando, e olha que interessante, né? Nós vimos dois homens que não podiam ver Jesus, né? Um porque tinha os olhos fechados e um porque era pequeno, né? Na nossa pequenez, nós não conseguimos enxergar Jesus. Apesar de ter os olhos abertos, mas a pequenez ele não deixava ele ver Jesus. Interessante, né? E é um seguido do outro. Bem colocado, né? Maravilhoso.
Deus, ele sempre surpreende o homem, né? Eu estava ouvindo uma pregação, eu tentei achar, eu não achei, mas o irmão que estava pregando, o Mário, ele contou uma história, né, uma ilustração de um homem rico que foi na feira de escravo comprar um escravo, né? E aí, e aí ele vê um negro lá, um velho, doente, e aí aquele senhor se interessou por ele e na hora lá de comprar o escravo, ele deu um lance muito alto. Aí o escravo não entendeu, né? Depois que terminou a compra, né? Aí aquele senhor chega nele, o escravo, e fala assim: Senhor, o senhor pagou muito caro por mim e eu já sou velho, doente, não tem como trabalhar para você, eu não valo tudo isso, né? E aí aquele senhor fala assim: então, eu comprei para você ser livre. Você é livre agora. Aí ele fala assim: como tu comprou para mim ser livre, eu quero ser teu escravo para sempre. Então, o amor de Deus, ele é maravilhoso, né? Às vezes o homem vai buscar Deus, quando chega lá, Deus já está esperando o homem, né? Oh, e isso me fez pensar, e Deus deu um alto lance por nós? A palavra diz que todo ouro desse mundo não pode pagar o valor de um resgate de uma alma, né? Deus deu alto lance? Lá em Hebreus, Hebreus, né? Não lembro o que diz. Porque foste comprado a alto preço, não por ouro e prata, mas por sangue precioso, né? Deus deu alto lance, né? Então, que tal, né, se a gente agora nos tornarmos servos, né? Agora que somos livres, devemos nos tornar servos, né? É maravilhoso. Irmãos, eu Opa. não consegui acompanhar a reunião eu estava na reunião, mas eu estava ocupado, eu não consegui prestar atenção, né? Eu peguei mais um finalzinho agora, né? Que os irmãos, eu vi que falou de Zaqueu e do jovem rico, né? Eu gosto da passagem do jovem rico de Marcos, né? Eu acho que ela tem. Falamos também do servo de Jericó. Ah, depois eu vou ouvir de novo. Eu vou até ia até perguntar o que eu coloco lá de tema, né? Qual que é o tema, mas pensando no jovem rico, eu gosto da passagem de Marcos, que fala do jovem rico, que lá fala assim, Jesus o olhou e o amou. Acho que é só em Marcos que fala isso, né? E ele é interessante, né? Que ele e o amou, né? Não falta o amor do Senhor, né? Falta o amor do homem para com o Senhor. Era o que a gente estava conversando lá em 1 João, né? Pensamentos lá. Dele é o amor, né? Vem dele o amor. De nós não provê amor, né? O discípulo a quem Jesus amava, né? A gente não vai ver dizendo aquele discípulo que amava Jesus. Uhum. Não é? A gente lê lá em essa história que o Janello contou é bonita mesmo. E fala que o Senhor olhou para o escravo e o amou, né? Ele teve compaixão, né? O amor intensamente, né? Interessante. Eu fiquei imaginando agora, irmão. E aí o escravo só pode retribuir. Desculpe, irmão, vou falar. Não, já terminei. Eu fiquei pensando na história desse escravo, né? Como o Senhor nos vê, né? Cansado de lutar em vão, preso nas garras de Satanás. E agora, depois que não serve mais, ainda vai ser vendido, ainda vai ser jogado para outro canto, para ser mais maltratado ainda, talvez agora mais ainda por não aguentar trabalhar. E aí vem o Senhor, vem a esse Senhor, que é o nosso Senhor, com toda a sua misericórdia, e dá um alto lance para que ninguém consiga cobrir, né? E quem pode cobrir
Deus dando a vida do seu filho unigênito? Quem pode cobrir esse preço? Dando a vida do seu único filho. É maravilhoso. E olha que entendimento Deus nos traz através do entendimento que deu a esses irmãos, né? É uma coisa maravilhosa. É como a palavra nos ensinou hoje, né? Nós temos que, quando falarmos de Jesus para alguém, não podemos esquecer de dizer o quão é necessário essa urgência de crer no Senhor, né? O Senhor diz, desce depressa, Zaqueu. E Zaqueu apressando-se. Por outro lado, a gente tem que explicar para a pessoa, você não pode esperar, meu irmão. Não pode deixar para amanhã. Hoje é o dia da salvação. Você não sabe quanto tempo você ainda vai respirar. É incrível como as pessoas dizem, eu acho que, eu até entendo o que você está falando, mas não é para mim agora. E vai atravessar a rua e morre, né? Porque, e muitos irmãos, eu fico pensando que o engano de Satanás e de seus ministros, você vê que muitos ainda acreditam que depois de mortos ainda vai ter uma chance do seu espírito se arrepender. Um engano diabólico. É como ele sempre diz, né? E como disse para Eva, não é assim não é nada disso, cara. Não vai morrer. Você só vai abrir os olhos. Não sabendo que esse abrir os olhos é a morte. E aí eu fico pensando, esses dias eu estava pensando nisso. Porque me veio o pensamento, seus olhos abrirão, e vocês serão igual a Deus. Você não vai morrer, seus olhos abrirão. As pessoas só morrem de olho aberto, já viu, irmão? Alguém vai lá e fecha depois. Tem que ir lá e fechar. Esse é abrir os olhos. É o perigo de abrir os olhos. Eu vi, irmão Paulo, você, agora como o irmão disse, não é nada disso, não. Você, quando o irmão estava falando assim, eu lembrei, irmão, da força de expressão. Os irmãos sabem que tem pessoas que às vezes caem numa mentira pela força de expressão do outro. E assim é o que o Satanás ele faz. Ele fala, não se preocupa, não, Deus não quer sacrifício do seu, não sei o quê. Inclusive acaba fazendo a cabeça da pessoa, a pessoa é mesmo, não é que eu não pensei nisso, né? Vê que coisa, a força de expressão. Por isso que até isso o Senhor nos adverte, cuidado, né, com o que os teus ouvidos, né, essa plataforminha pequena vai deixar entrar alguma coisa, né? Não é fácil isso. E essa força de expressão, ela pode vir ao contrário também, porque, por outro lado, alguém diz, como você não vai se sacrificar? Deus sacrificou o filho dele. Você que não vai se sacrificar? Engraçado, falando aí da tentação, o inimigo ele é tão astuto que ele chega para Eva e ele fala assim, Deus falou que não podia comer do fruto do bem e do mal, né? Da árvore do conhecimento. Olha só como que o sem vergonha chega e fala para Eva. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi mesmo que Deus disse, não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Deus falou para não comer de um só, e ele meteu todos no meio, acho que para fazer uma confusão na cabeça da mulher, né? E acabou enganando ela.
E deixa eu olhar quem está aqui. A irmã Edna, hein? Irmã Edna. Para a mulher não falar muito, ela já diz, não disse para não tocar, não comer e nem tocar. Ele disse para não comer e nem tocar na árvore. Quer dizer, eu estou na brecha, né? Porque tem o propósito de Deus em tudo, mas se a mulher não dá ouvidos e diz, olha, vai lá e fala com Adão. Porque ele é a cabeça, né? Teria que ser assim, né? Por acaso, Adão se recusasse porque ele falou com Adão. Agora, se Adão se recusasse a comer, será que teria acontecido? Mesmo assim, seria o mundo teria essa consequência que teve? Não dá para saber, né? Se não tivesse nascido, né? Porque ela ia para um canto e ele para o outro. Não, mas que naquela outra Eva, né? Gente, né? Ela seria expulsa do paraíso. Então, mas só que quando acontece isso aí, esse acidente, vamos dizer assim, tem pessoas, porque Deus diz assim a Eva, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concessão, né? Acho que é assim. Então, a mulher já tinha filhos, assim, no meu entendimento, né? Porém, não tinha dores. Mas depois do pecado, aí ela passou a ter filho com dor. É o que aparenta, tá escrito, né?